Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pedro Previdelli. Como é que você vai no dia de hoje, jovem idealista? No vídeo de hoje, nós vamos parar para refletir sobre se realmente somos livres. Você já parou para se perguntar se você realmente é livre? Ou você é um escravo das circunstâncias da sua vida e das circunstâncias da cultura de nossos tempos? Né? Se você só vive no modo automático, seria você um escravo do seu próprio lado inconsciente? O que é preciso para ser livre? E se você realmente fosse livre, livre no sentido externo, material, né? Não só no lado interno. Então, se você tivesse muito dinheiro e a vida ganha, essa liberdade seria uma dádiva para você? Ou você se sentiria perdido e seria uma maldição? Nos moldes do que Sartre quis dizer quando disse: somos condenados a ser livres. Quando ele estava falando de uma liberdade sem direção e sem propósito. Esse vídeo é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou estar fazendo na busca de tentar responder o que é necessário para ser livre, tanto em um nível individual quanto coletivo ou social. E vou estar fazendo vídeos observando isso sobre o ângulo de uma visão mais concreta, mas também uma visão mais abstrata. Então, hoje vamos ter um passeio aí, uma jornada pelas formas simbólicas de Ernest Cassirer, esse filósofo alemão. Então, ele foi um filósofo alemão do século XX que propôs uma visão revolucionária. Somos definidos não pela razão pura, mas pela criação de símbolos, né? Já está ficando um pouco fora de moda falar que o ser humano é um animal racional. Nós temos muitas outras coisas que nos separam dos outros animais do que puramente a razão. Somos seres espirituais acima de tudo. Então, as formas simbólicas, né, principalmente religião, arte, ciência e linguagem, são ferramentas que construímos para nos libertar dos limites naturais e criar significados. Então, a primeira forma simbólica que nós vamos ver agora vai ser a religião. Primeiramente, vamos falar do cristianismo. Então, do que o cristianismo ele quer nos libertar, né? Ele quer nos libertar da morte eterna ou da condenação ao inferno. E eu vou estar falando de outras religiões, então não se trata de um vídeo sobre apologética. Não vou estar defendendo que uma religião é verdadeira em detrimento das outras. Vou estar só falando do que cada forma simbólica busca nos libertar. Se realmente pode nos libertar disso ou não, é outro papo. Mas o cristianismo e o islã eles são bons exemplos, né? Porque eles querem nos libertar simplesmente da morte ou da condenação, né? Da condenação ao inferno. Então, temos o cristianismo, temos o islã. Ela liberta da condenação através da submissão ao divino. O cristianismo liberta do medo da morte através da promessa da vida eterna. Já as religiões orientais buscam nos libertar do ciclo de sofrimento e renascimento, né? Então a gente tem essa grande diferença, temos a visão da mentepsicose ou do renascimento, da reencarnação, no hinduísmo, no budismo, algo que nós não temos no cristianismo, no islã e no judaísmo, certo? Então, cada tradição religiosa oferece um caminho único para transcender nossos medos mais profundos e encontrar paz no desconhecido. Agora, já a segunda forma simbólica que nós vamos estar vendo é a arte, né? A arte, que também faz parte da vida interior, ela busca dar forma ao caos, é uma das suas funções, né? Dar forma aos sentimentos, nos permitindo contemplar e refletir sobre aquilo, mas também de sentir mais profundamente e de nos relacionarmos com o mundo com mais profundidade. Então, ela amplifica a sensibilidade, nos ensina a ver nuances e emoções que antes passavam despercebidas, transforma sentimentos amorfos em obras concretas que podemos contemplar
e cria pontes entre indivíduos através de experiências compartilhadas. Só para começar a falar aqui sobre a função, tudo que a arte nos dá, todas as vantagens, todas as coisas que só a arte pode nos dar. Se eu fosse ficar falando aqui, seriam várias e várias horas. Então, farei mais vídeos sobre isso no futuro, especificamente falando de arte. A ciência e tecnologia nos libertam, em parte, das fatalidades de estar submisso ao funcionamento inevitável e implacável da natureza, como, por exemplo, remédios diminuem a dor física ou até dor psicológica, cirurgias consertam problemas graves, os aparelhos digitais e a internet nos permitem falar a qualquer momento com quem está longe e tecnologias agronômicas nos permitem produzir bem mais alimentos. Então, coloquei aqui os exemplos, uma imagem de um laboratório aqui do lado. Remédios, cirurgias, internet, elimina as distâncias, democratiza o conhecimento. Agronomia, né? Tecnologia, a ciência agronômica aumentando a eficiência da nossa agricultura. Então, a ciência nos emancipa da submissão passiva à natureza, transformando-nos de meros espectadores em criadores do nosso destino. Então, até agora, a religião, pelo menos as fés abraâmicas, aí, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo buscam nos libertar da morte, da condenação eterna. A arte nos dá autoconhecimento e busca fazer nós entendermos, temos a alteridade de entender o que se passa com o outro e dar forma aos nossos sentimentos. A tecnologia busca nos libertar da força da natureza, né? Da força da nossa limitação de só poder nos comunicar com quem está presente fisicamente conosco, ou conseguimos nos libertar da baixa produtividade da natureza com a nossa tecnologia agronômica, aumentando muito mais a produção de alimentos do que seria normal e natural. E até a questão da mortalidade com os remédios e com as cirurgias faz com que nós possamos viver mais do que vivíamos antes desse avanço científico e tecnológico. Agora, o mais interessante é que tem uma coisa que a gente precisa e que vem antes de tudo isso, que a gente precisa para conseguir desenvolver tudo isso. Obviamente, é a linguagem. A linguagem, ela é a forma mais fundamental. Sem a linguagem, a gente não consegue desenvolver nenhuma das outras. Então, a linguagem é o alicerce sobre o qual todas as outras formas simbólicas são construídas. Então, até a própria linguagem tem a função de estabilizar a realidade com conceitos. Conceitos estes que nós usamos para estudar a realidade, né? Nos libertando do fluxo caótico de constantes mudanças. Se não fosse a linguagem, nós não poderemos nomear as coisas, não conseguiríamos estudá-las, entendê-las melhor e dominá-las, ficaríamos reféns de nossas sensações físicas imediatas, seríamos quase como animais, muito menos entenderemos plenamente conceitos abstratos, já que não podemos experimentá-los com sentidos. Mas quando passamos a nomeá-los, usando a linguagem, podemos pensar melhor sobre eles e estudá-los. A linguagem dá um poder sobre as coisas. Talvez o que realmente nos separa dos seres humanos, dos outros seres, né, dos animais, assim, primordialmente, seja a linguagem. Ela realmente nos dá poderes únicos sobre a nossa realidade. E, obviamente, por isso Heidegger disse: a linguagem não é desse mundo. A linguagem não apenas descreve a realidade, ela cria mundos novos. Cada palavra é uma porta para dimensões que não existem na matéria, mas que moldam profundamente nossa existência. Então, para falar sobre essa questão do poder da linguagem, eu tenho uma história pessoal para contar. Durante a pandemia, eu estava tendo muito problema para acordar cedo. Eu não consegui dormir cedo nem acordar cedo. Eu fui investigar, fui para médicos, achei que talvez eu estava investigando na camada errada, na camada da realidade errada.
Eu achava que era alguma questão biológica, que eu tinha que mudar minha alimentação, fazer exercício em outro horário, tomar mais sol, qualquer coisa que fosse. E aquilo não consertava. Não consertava. Tava muito bagunçado meus horários para dormir. Aí depois de muito tempo entrando dentro de mim mesmo, me investigando, né, aumentando o meu autoconhecimento, eu descobri que a falta de contato social estava fazendo muito falta para mim. E aquilo de eu acordar bem tarde, 11 horas da manhã, não sei, meio-dia, era uma maneira de eu conseguir não sentir, me dopar de certa maneira, não sentir aquela solidão, aquela falta de convívio social que tava acontecendo durante aquele período da minha vida. Porque assim, à noite até que não sinto tanto, mas eu estava acostumado a ir para a faculdade, então durante o dia e às vezes à tarde também, na presença de muitas outras pessoas. E de repente eu me vi tirado daquilo, me vi sem aquilo por muito tempo. Então, assim, hoje eu escolhi um estilo de vida que eu trabalho completamente sozinho, completamente online. Ainda eu sinto um pouco de falta desse convívio social um pouco maior durante a semana, mas é por um grande motivo, é para seguir o meu caminho, a minha missão, o meu propósito, que eu escolhi isso. Então, esse é um pequeno preço a se pagar. Hoje eu já tenho essa questão mais organizada, regularizada, e já não é mais um grande problema para mim. Então, voltando aqui pro assunto do vídeo, para dar um exemplo, mais um exemplo, né? Para explicar melhor como a linguagem é importante. A gente usa a linguagem para estudar e produzir filosofia e ciência. Uma das áreas da filosofia é a metafísica. E a metafísica, ela é o campo de estudo no qual nós estudamos o ser enquanto ser. Nós estudamos as categorias mais gerais do ser. Então, em quais categorias toda a realidade está organizada e dividida. Já as ciências modernas utilizam a linguagem, quando falo de linguagem eu estou falando de qualquer idioma, claro, né, para organizar campos mais específicos da realidade, cada um com seu recorte da realidade diferente e termos técnicos diferentes. Claro que a filosofia também tem todas as áreas do saber têm seus termos técnicos específicos, mas falando das ciências modernas me refiro a física, química, biologia, sociologia, antropologia, psicologia e etc. Então, a linguagem serve para libertar o homem da ignorância, de não poder conseguir nomear o que está sentindo, o que descobriu, o que percebe, e de não poder se comunicar. E só a linguagem nos permite entender conceitos abstratos e não ficar presos apenas àquilo que está presente fisicamente ou aquilo que os nossos sentidos captam. O que nos torna humanos, né? Elas servem para libertar o homem de alguma coisa, as formas simbólicas. Cada uma o liberta de algo diferente. Isso mostra o quanto a vida humana pode ser definida como uma luta entre a nossa vontade de sermos livres e as barreiras que encontramos ao longo da vida por conta das nossas circunstâncias, que podem ser diversas, como naturais, como doenças, estruturais, como falta de oportunidade de educação de qualidade no lugar que certas pessoas nasceram, individuais, como falta de inteligência, conhecimentos ou virtudes. Claro que muitas dessas limitações podem ser contornadas e superadas, sobretudo as individuais. Algumas são mais difíceis de superar e contornar. Quero mostrar aqui para vocês o caminho, né? O caminho para a liberdade. Então, reconhecer e identificar as prisões que nos cercam, medos, limitações, preconceitos, construir novas formas simbólicas para transcender esses limites ou nos aprimorar nas formas existentes. Então, transformar, reinventar continuamente nossa relação com o mundo. A liberdade não é destino, mas um processo constante de criação ou apropriação de formas simbólicas. Agora sim, a reflexão final que eu quero deixar. O que você faria se você fosse livre, realmente livre? Então, cada forma simbólica, a religião, a arte, a ciência e a linguagem oferece um caminho diferente para expandir nossos horizontes.
Então eu quero saber, se você tivesse uma vida mais livre, se você ganhasse na Mega Sena, então tivesse muito tempo livre por não mais ter que trocar tanto tempo por dinheiro, o que você faria com essa sua nova liberdade? Realizaria sonhos? Você dedicaria à arte, como pintura, literatura ou música? Viajaria pelo mundo? Se dedicaria ao trabalho caritário, né, caridade? Começaria a espalhar alguma mensagem pela internet? Me diga nos comentários se você sabe o que faria e se você não se sentiria perdido. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam então de deixar o seu like, compartilhar com o seu amigo que tem interesse nesse tipo de assunto, comentar, comente aqui e até a próxima, pessoal.